Hoje é dia 25 de junho de 2026, estamos reunidos mais uma vez pela misericórdia do Senhor, para dar continuidade ao nosso estudo bíblico de Romanos, e hoje nós vamos entrar no capítulo 12. Capítulo 12 é um grande capítulo de Romanos. Todos são, né? Mas tem alguns capítulos que a gente parece que ganha mais, assim, algumas... toca mais nas experiências e tal, e Romanos 12 é um desses capítulos aí. Vamos orar então. Senhor Jesus, amém. Te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez. Amém. Tudo provém de Ti, amém. Tudo provém das Tuas misericórdias, amém. Tudo provém do Teu grande amor para conosco, amém. Do Teu cuidado amoroso. Amém. Senhor, queremos abrir nosso coração para a Tua palavra, amém. Queremos valorizar a Tua palavra, amém. Dar o devido lugar em nosso coração para aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém. Senhor Jesus, amém. Apesar das nossas limitações no falar, no ouvir, Senhor, fale conosco, Senhor. Amém. Nós precisamos da Tua direção em todas as coisas, amém. Especialmente nesse estudo bíblico, Senhor. Amém. Senhor, abençoe todos os que estão presentes aqui, amém. Também todos que acessarão pelo canal do YouTube, amém. Que o Senhor possa realmente tocar no coração de cada um, amém. E falar para dentro de cada um. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Contamos com a Tua misericórdia. Amém. Amém. Amém, queridos irmãos. Bom estarmos aqui novamente. Bom vermos que com esse frio, está frio, e nós podemos sobreviver ao frio e reunir nesse frio mesmo para aquecer nossos corações, né? Amém. Com a palavra do Senhor. Como nós vimos na semana anterior, nós encerramos aquelas palavras de Paulo com relação à eleição de Deus, com relação ao seu encargo forte, seu sentimento bastante forte com relação aos judeus. Paulo queria que eles realmente se convertessem a Jesus, mas muitos judeus ainda estavam resistentes, e ainda mesmo alguns que se converteram ao Senhor, ainda continuavam com o pé no judaísmo. Na cidade de Jerusalém, por exemplo, onde estava o templo, mesmo depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, os sacrifícios continuaram. Então, a expectativa de Paulo era que toda a nação de Israel se convertesse ao Senhor Jesus. Mas muitos continuaram com o templo, com o sacerdócio, com os sacrifícios, e tudo isso era para ser sombras da realidade que nesse momento já aconteceu, a vinda de Cristo. Jesus é o Cristo prometido por Deus. E Jesus veio. E Jesus cumpriu o sacrifício cabal, o sacrifício suficiente. Não haveria mais necessidade de nenhum sacrifício. Sacrifício pelos pecados, holocaustos, etc. Não haveria mais essa necessidade. Mas, infelizmente, muitos que abraçaram a fé ainda continuavam indo ao templo, ainda continuavam fazendo sacrifícios, ainda continuavam com o pé na antiga aliança. Quando o Senhor estabelece a nova aliança, é que a antiga passou. E essa virada deveria ter sido feita por todos os judeus. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Então, Paulo teve uma tentativa de, nesses capítulos 9, 10 e 11, trazer os judeus para Jesus, para a nova aliança. E esse era o forte encargo de Paulo, mas não foi muito frutífero, né? Apesar de muitos, proporcionalmente, alguns judeus terem se convertido de fato para Jesus, mas ainda muitos continuaram nessa
situação de estar lá, não deixaram Moisés, tá certo? Quando eu falo isso, irmãos, é importante que a gente se lembre que em Mateus, capítulo 17, houve uma aparição ali no Monte da Transfiguração, uma aparição de Moisés e Elias junto com o Senhor Jesus, que foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. E aí o Pedro falou, que bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Para quem eram as 3 tendas? Para Jesus, para Moisés e para Elias, tá certo? Então, Moisés e Elias representavam os profetas, eram representados por Elias, os profetas do Antigo Testamento, e Moisés representava a lei. Mas, quando Pedro falou isso, veio uma voz do céu dizendo o quê? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, é o Pai, é Deus Pai falando, agora vocês ouvem Jesus. Moisés e Elias trouxeram vocês até aqui. Agora é Jesus. Amém. Então, infelizmente, essa situação não foi compreendida por todos, essa virada não foi feita por todos, né? Mas Paulo tinha esse desejo do coração, então ele falou esses capítulos 9, 10 e 11, até entra como um parênteses, tá certo? No meio do encargo de Paulo de apresentar o Evangelho, apresentar a salvação completa. Então nós podemos falar que do capítulo 1 ao 8 foi apresentada a salvação completa e continua agora no capítulo 12, certo? A gente retoma no capítulo 12. E esses capítulos são uma palavra adicional. Tá bom? E essas questões todas, elas estão também muito bem apresentadas no livro de Gálatas a respeito de deixar a velha aliança, né? E se converter a Jesus, agora uma nova realidade, o Espírito prometido veio. Um dia a gente pode ver o livro de Gálatas, talvez lá no futuro, não sei quando, fazer um estudo de Gálatas também, tá certo? Mas hoje nós vamos dar o início ao trajeto, vamos falar assim, ao percurso final desse livro de Romanos. Do capítulo 12, que nós vamos entrar hoje, até o capítulo 15, versículo 13, nós vamos ver o assunto que trata da transformação. O tema é a transformação. Nós vimos, principalmente nas sessões anteriores, nós vimos, nós todos estávamos debaixo da condenação de Deus, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor abriu para nós o caminho da justificação pela fé. Então, nós que cremos no Senhor, nós fomos justificados por fé e não por obras. Também, depois da questão da justificação, nós vimos a questão da santificação. Que é a santificação? A santificação é Deus trabalhar a sua natureza divina em nosso interior, nas partes interiores do nosso ser. Nós sermos santificados, nós sermos ganhos pela natureza divina, Deus enchendo, saturando nossa mente, vontade, emoção, tá certo? Isso é santificação. E terminamos falando da glorificação, que é a questão do corpo. Então, a justificação trata da questão do espírito, a santificação a questão da alma e a glorificação a questão do nosso corpo. O homem é tripartido e a salvação completa de Deus atinge as 3 partes do homem. E a glorificação do corpo o que é? É no futuro, na vinda do Senhor, o nosso corpo vai ser transfigurado. Ok? Então nós ganharemos um novo corpo incorruptível. Um corpo imortal, um corpo diferente desse aqui,
Eu não sei explicar direito para vocês, mas quando a gente estiver na comunhão lá naquele tempo, a gente vai conversar bastante a respeito disso. Vamos ter comunhão. Puxa, que corpo bom que nós temos agora, né? Não tem mais pedra no rim. Não preciso mais ir no oftalmo. Então, nosso corpo vai ser sem os efeitos do pecado. Aleluia. E aí, tudo isso que nós experimentamos e temos experimentado são experiências espirituais, é claro. Então, agora, para dar sequência a isso, vamos deixar a eleição de lado e vamos dar sequência falando a respeito da transformação a partir do capítulo 12 de Romanos. Então, as experiências dessa salvação completa até aqui, podemos falar que foi um procedimento para chegarmos ao propósito. Tudo isso é para vida prática. A partir daqui nós vamos falar de uma vida bem prática. Romanos fala de uma vida prática. O que é essa vida prática? Vou falar já para os irmãos que é a vida de corpo, a vida da igreja. Essa é uma vida prática, ok? Então é para o cumprimento da vontade de Deus, cumprimento do propósito de Deus. Hoje nós vamos entrar nos versículos iniciais do capítulo 12, mas também não vamos garantir que nós vamos falar tudo a respeito desses 2 versículos que nós vamos ler. Mas vamos até onde nós conseguirmos ir. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Vamos lá, vamos ler capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Agora a vida de Deus está em nós, nós ganhamos a vida de Deus e agora nós precisamos ganhar um viver prático, um viver que expressa essa vida. E para esse viver prático, para esse viver de corpo, vida da igreja, nós precisamos de transformação. O que é transformação? Por que precisamos ser transformados? Porque os elementos naturais da nossa vida natural não são suficientes para vivermos essa vida do corpo, essa vida da igreja. Nós precisamos ser transformados e receber elementos, falando elementos assim, né? Espirituais e santos. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. O que é natural precisa transformar para o que é espiritual e santo. A vida do corpo é a vida da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quando a gente fala igreja, por favor, a gente precisa abandonar aqueles conceitos de igreja como um prédio, como um edifício, como um templo físico. Não, a igreja é composta de todos os santos, de todos os que se converteram, de todos os que creram no Senhor Jesus, de todos os que um dia tiveram a experiência da regeneração. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos uma nova vida, a vida eterna, a vida divina. Então nós nos tornamos filhos de Deus. Amém?
Então, a igreja é a composição de todos os que creram no Senhor Jesus. A igreja ela pode ter o aspecto universal e atemporal, ou seja, todos, em todas as eras, em todos os lugares, fazem parte do corpo de Cristo. Mas ela também tem uma questão prática, uma expressão prática, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nos reunindo, nós moramos na mesma cidade, nós temos comunhão, nós nos reunimos, nós nos ajudamos, nós nos apacentamos, nós nos edificamos. Nós nos preocupamos com os irmãos. E uma coisa que nós precisamos nos preocupar, principalmente, é que cada um de nós possa crescer nessa vida divina. Amém. Que a vida divina cresça em mim e que a vida divina cresça nos irmãos. Amém. Por isso, quando nós temos comunhão, isso é tão importante, irmãos. Nos abrirmos, não temos barreira com os irmãos, não temos inimizade, não temos discussões sobre questões de menos importância, tá certo? Às vezes se discute por doutrinas que muitas vezes não é o cerne, não é o centro, não é aquilo que é, como que eu posso falar? Peculiar, tá? Alguma coisa que pode ser geral, não precisa ser tão restrito, mas muitas vezes a gente restringe por alguma prática, né? Vamos falar assim, tem que usar o véu, as mulheres têm que usar o véu. Isso, alguns podem ver dessa maneira, outros podem ver de outra maneira. A Bíblia dá margem para as duas situações. É só um exemplo que eu estou dando. Então, se alguém quer usar o véu e outro não quer usar, as mulheres, tá? Acho que não precisa, não tem problema. Dá para reunir junto? Dá, entenderam? Então, são essas coisas que a gente precisa ter transformação para podermos ter essa vida prática. Se não houver transformação, cada um vai ficar na sua própria natureza, no seu natural, no seu pensamento natural. Então, nós precisamos de transformação. Esse é um assunto do capítulo 12. Nós podemos falar que o assunto do capítulo 12 é a vida do corpo, mas você pode falar assim, mas não é a transformação? É porque a transformação é para o corpo. Amém, irmãos? Então, isso é algo grandioso que nós precisamos ver e também precisamos experimentar. Falando aqui do que nós lemos, esses versículos 1 e 2, eu queria falar um pouco a respeito do que é transformação. Então, aqui no versículo 2 fala assim, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, eu acho que nem vai dar tempo de entrar nos detalhes desses versículos, mas eu quero falar um pouco a respeito da transformação. Essa palavra transformação aqui, no grego, não é desconhecida para nós no português. Ela aqui é literal metamorfo, que nós conhecemos a palavra metamorfose. E muitos sabem o que é metamorfose. O que é metamorfose? Um exemplo de metamorfose bastante clássico, qual que é? Da borboleta. A borboleta sempre foi borboleta, com aquelas asas lindas, maravilhosas. Tem vários tipos de borboleta, né? Tem gente que coleciona borboleta só por causa das asas da borboleta, que às vezes formam desenhos maravilhosos, tal. Mas a borboleta, ela já foi uma lagarta feia, rastejante, exatamente. Se você colocar uma lagarta e uma borboleta junto, dá para você imaginar que aquela borboleta já foi uma lagarta? E dá para imaginar que aquela lagarta
vai ser uma borboleta? Que coisa maravilhosa que é a metamorfose. Irmãos, esse é um exemplo do que o Senhor quer fazer conosco. Uma transformação. Então, metamorfose, eu vou ler aqui uma definição. É um processo de transformação, quando algo muda de forma, estrutura ou aparência ao longo do tempo. Não é isso? Vou ler de novo, porque é importante para a gente querer, desejar essa metamorfose também. Às vezes nós somos essa lagarta, espiritualmente falando, né? Nós ainda estamos muito lagarta ainda. Tem aquela pessoa, como é que chama aquela doença? Anorexia, não tem? O anoréxico, ele olha no espelho e se acha gordo. Eu não sei, é uma coisa que na cabeça dele que se vê enorme. Então ele come, põe o dedo na garganta para vomitar, tal, aquelas coisas todas. Isso é o anoréxico. A gente se olha no espelho e se acha bonito. A gente se acha borboleta. Mas ainda, na verdade, a gente tem muito de lagarta ainda. Então nós precisamos passar por transformação. Vamos lá, vou ler de novo. Metamorfose é um processo de transformação. Quando algo muda de forma, estrutura ou aparência ao longo do tempo. Irmãos, e essa transformação que nós precisamos experimentar não é artificial, não é externa, ela é orgânica, ela é estrutural e ela vai acontecer por um metabolismo espiritual. O que quer dizer metabolismo espiritual? Vou dar um exemplo não espiritual. Uma pessoa corada, certo? Está saudável, coradinha, bonita, porque come coisas saudáveis, certo? Porque tem uma vida saudável, então ela está coradinha. De onde vem esse corar? Vem de uma vida saudável, que se expressa na sua expressão saudável. Mas você pode também pegar um blush e passar no rosto e ficar vermelhinho também, corado. Mas é algo orgânico ou é algo artificial? O Senhor não quer que a gente seja artificial. O Senhor quer que nós tenhamos uma transformação orgânica, um metabolismo orgânico. Que o nosso corar seja por ter alimentado saudavelmente, por ter hábitos saudáveis. Amém? Amém. Então, eu lembrei do que acontecia nos campos lá do campo de concentração, né? Dos judeus do Holocausto. Você sabe que as pessoas que não estavam saudáveis ali já ia pro forno, né? Vamos falar assim, né? Para a câmara de gás lá. E os que estavam saudáveis ainda podia trabalhar um pouco, né? Então muitos faziam o seguinte: furavam o dedo, passavam um pouquinho de sangue para corar o rosto para dizer que estava saudável. Então isso também acontecia. Lembrei disso, estou falando. Desculpa você. Por causa do blush, né? Então tem o blush orgânico, natural, mas ainda é um artifício, né? Tá certo? Mas, irmãos, vocês querem ser pessoas saudáveis ou pessoas maquiadas? Nós queremos ser pessoas saudáveis. Então, eu queria falar, essa transformação é para uma vida de corpo, é uma vida da igreja,
E o que é essa vida da igreja? Essa vida da igreja é a vida do reino hoje na terra. A igreja é a realidade do reino de Deus na terra. Se você perguntar onde está o reino de Deus hoje, onde que está? Na terra, está na igreja. A igreja é o reino de Deus. O reino prático de Deus é a igreja. Os irmãos estão pegando, nós vamos falar um pouco mais do corpo, vamos entrar um pouco mais na questão do corpo e tal, mas eu queria já fazer essa introdução para que a gente tenha uma noção de que essa é a vontade de Deus. Como fala aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo. O corpo tem que ser apresentado. Você está aqui? Seu corpo está aqui. É algo prático. Certo? Então, como que nós vivemos essa vida da igreja? Nós, primeiro, tudo vai ser envolvido. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Mas, irmãos, algo bastante prático é apresentar o corpo. É ir para as reuniões, é usar o corpo para ler a Bíblia, para invocar, não é isso? Apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aqui fala que é o vosso culto racional. Quando fala culto aqui, é um serviço. A gente pode falar assim, é um serviço de adoração a Deus. Quando você serve ao Senhor, adorando ao Senhor. O serviço a Deus não é uma coisa comum, como o meu trabalho secular. Não, o serviço a Deus é compatível com adorar a Deus. Amém. Deu para entender? Adorar a Deus é em espírito e em verdade. E servir a Deus também deve ser em espírito e em verdade. Então eu apresento o corpo para servir, sim, mas em espírito e em verdade. E aqui fala que é o nosso mais racional serviço. O que significa isso? É a coisa mais lógica que a gente pode fazer. É a coisa mais sensata, mais inteligente que a gente possa fazer. É apresentar nosso corpo para o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. No funcionalismo público, muitas vezes, existem os tais de funcionários fantasmas, certo? Existem, né? O que significa isso? O corpo não está lá. Então está fazendo algum serviço? Está sendo útil? Está sendo prático? Não, é um funcionário fantasma. E nós? Somos cristãos fantasmas? Não, nós não podemos ser cristão fantasma. Nós precisamos ser cristão apresentando o corpo. Amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, como que é bom, né? A gente está aqui, está frio, está uma quinta-feira fria, mas estamos aqui apresentando o nosso corpo. Amém. Aleluia, graças ao Senhor. E aí continua, né? Não vos conformeis com este século. Esse século é essa geração, o tempo atual, a moda, as influências de hoje, todo o sistema de hoje, esse é o século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, isso nós vamos falar numa outra oportunidade, para que experimenteis qual seja, então, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui ele está falando a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Quando fala de vontade de Deus, a gente pode pensar qual que é a vontade de Deus para o carro que eu vou comprar.
A vontade de Deus, eu não sei disso. Minha vontade é comprar um carro daqueles, né? Mas, muitas vezes a gente pode falar, Senhor, qual é a sua vontade para mim? Com quem será? Com quem será? Que o Tiago vai se casar. E assim vai. Vamos orar. Mas a vontade de Deus aqui é bem específica. A vontade de Deus é a igreja. A vontade de Deus é o corpo de Cristo. A vontade de Deus é esse reino prático. Eu gostei desse termo, reino prático. Deus tem um reino prático, que é praticado, que é visível, que é experimentado e vivido por nós. Por isso, quando a gente ora, de acordo com aquilo que o Senhor falou, né? Venha o teu reino, certo? A igreja deve orar, venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o reino de Deus tem uma expressão aqui na terra, tá certo? O reino dos céus tem a expressão dele aqui na terra, que deve ser como no céu o Senhor faz a sua vontade, aqui também o Senhor fazer a sua vontade na igreja. Na terra, por meio da igreja. Então, irmãos, a igreja, eu queria até falar para os irmãos, a igreja não é um assunto de importância menor na Bíblia. A igreja é um assunto de grande importância na Bíblia. Nós temos 4 evangelhos que apresentam o Senhor, de diversas maneiras, diversos aspectos, nós sabemos. Apresenta o Senhor como rei, apresenta o Senhor como servo, apresenta o Senhor como homem perfeito, apresenta o Senhor como o próprio Deus, tal. E a igreja? A igreja também, na Bíblia, a igreja é mostrada aos seus diversos aspectos. A Bíblia mostra que a igreja é o corpo de Cristo, é a habitação de Deus no Espírito, é o novo homem, é a noiva de Cristo, é o que mais? É o exército de Deus, é o candelabro, é o edifício de Deus. Irmãos, a igreja não é algo pequeno, não é um assunto de pouca importância na Bíblia. Não, a igreja está no centro da vontade de Deus. Então, nós precisamos entender o seguinte: eu quero agradar a Deus? A minha vida cristã é para Deus? Não tem outro propósito. Não é para agradar a Deus? Deve ser. Então, se eu quero agradar a Deus, eu também devo dar importância para a vida da igreja. Para essa vida prática. Aleluia? Então, é isso que o Senhor quer mostrar para nós aqui em Romanos, capítulo 12, e nós vamos ver esse assunto com mais detalhes. Então, irmãos, para essa vida da igreja, para cumprir essa vontade de Deus, experimentar, provar a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e é agradável, irmãos. É agradável. Nós precisamos ter transformação. Voltamos na transformação. Que transformação que é? Maquiagem? Não. Certo? Não é maquiagem. É artificial? Não. Ela é profunda. Ela é estrutural. Irmão, pensa na borboleta mesmo. Olha, a borboleta não muda totalmente. A lagarta muda. É uma mudança. Irmãos, então essa mudança tem que vir de dentro para fora. É uma mudança na natureza e é uma mudança também na forma. Eu acho que pouco ou muito, todos nós já experimentamos alguma transformação. Sim ou não? Sim. Talvez alguma coisa que você antigamente era vítima do seu temperamento, agora você consegue subjugar. Ou não.
a raiva, muitas vezes, qualquer coisa, você já tinha raiva. Agora parece que não é tanto assim. O que mais? Preocupação. Sem Deus, a gente é muito mais preocupado, não é verdade? E às vezes que a preocupação começa a querer tomar conta do nosso coração, o que você tem que fazer? Orar, entregar para o Senhor. Então, isso é uma mudança, não? É uma transformação. Antes você podia ficar o dia inteiro pensando naquilo. A mente ficava 12.000 RPM, né? Aí funde o motor, não funde? Funde, né? Então, muitas vezes funde mesmo. A cabeça funde daí. Mas, irmãos, graças ao Senhor, alguma transformação nós já experimentamos. E temos que experimentar mais ainda. E essa transformação é para a nossa vida do corpo. Como eu falei, nós vamos ver mais. Mas essa transformação, eu usei o termo, é um metabolismo espiritual. Como que você tem a face corada, então, pelo metabolismo? Comendo coisas saudáveis, tal. Não é assim? E espiritualmente? É comendo de Jesus. Amém. É comendo a palavra do Senhor. Amém. Então aí eu queria ler com vocês João capítulo 6. E esse pensamento é o pensamento de Deus, não é invenção nossa, né? É o pensamento do próprio Senhor. Vocês precisam comer de Cristo. João 6, versículo 35. Olha aqui a declaração de Jesus. Vamos ler juntos? Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que ele declarou? Eu sou o pão da vida. Eu não sou o blush da vida. É blush? É brush. Blush. O rouge. É rouge. Rouge. Eu não sou o rouge, mas eu sou o pão da vida. O que faz com o pão? Come. Então o pão é para comer. Aleluia. Versículo 48, no mesmo capítulo. Ele reforça aqui. Vamos ler juntos? Eu sou o pão da vida. Amém? Então vamos ler os 50 ao 51 agora juntos também. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então o Senhor declarou várias vezes, o Senhor falou várias vezes, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão para ser comido. Eu sou o pão de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Depois vocês podem ler o capítulo todo aqui. É muito enfático o que o Senhor falou, é muito categórico. O Senhor falou, eu sou o pão. Eu sou comestível. Vocês devem me comer. Comer como? É por meio da palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, nós estamos nos alimentando espiritualmente. Essa palavra entra em nós, essa palavra faz morada em nós, essa palavra passa a habitar em nós, e aí nós vamos sendo transformados metabolicamente. Amém? Ó Senhor Jesus. Olha o versículo 57. Esse aqui fala bem claramente, né? Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Está bem claro, não está? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então essa vida é a vida
prática que nós estamos falando. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Aleluia. Então, irmãos, é isso que nós precisamos ganhar, esse desejo também de sermos transformados. E sermos transformados para a vontade de Deus. Amém? Amém? Para vivermos a vida prática do reino. No capítulo 14, a gente vai ver um pouco mais também a respeito do reino de Deus, na sua questão prática também. Mas daqui até o final do livro, nós vamos ver bastante a respeito da vida da igreja. Amém. Aleluia! Amém. Deixa eu ver aqui, eu anotei várias coisas aqui. Talvez eu possa passar algo para os irmãos além do que já falei. Ó Senhor Jesus. A mudança, então, é na constituição interior, é tanto na constituição interior como na forma externa. Amém? Agora, esse exemplo da borboleta, eu acho maravilhoso. Tem outros animais que passam por metamorfose também. Você pensar no sapinho, né? É um girino, depois ele vai ficando diferente, aí viram. Até que o girino é mais bonitinho que o sapo, né? Eu acho que o que acontece com o sapo é inverso da borboleta. O girino é mais simpático do que o sapinho, né? Mas é isso, irmãos. Então, nós vamos parar por aqui e nas próximas reuniões nós vamos explorar um pouquinho com mais detalhes esses dois versículos também. Amém? Falamos alguma coisa por cima hoje, mas vamos falar mais detalhado. E o importante é que tenhamos essa percepção. Tudo é para uma vida prática. Essa vida prática é a vida do corpo. O corpo de Cristo, a igreja, é a vontade de Deus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe a todos.